Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. O podcast que é criado a partir de milhões e milhões de zeros e uns. Hoje é um episódio super especial, por quê? Porque hoje é o Dia do Programador. E hoje, sendo o Dia do Programador, nós temos algo super especial para falar com vocês. Hoje vamos fazer um programa diferente. Hoje sou eu com eu mesmo. E hoje eu vou contar histórias especiais. Vai ser tipo um arquivo confidencial. Ô louco, meu! De histórias do Vida de Programador, do Dia do Programador. Histórias que fizeram com que tudo isso que vocês estão ouvindo aqui surgisse. Então vai ser bem legal. Fique aí com a gente. Legal? Antes da gente começar, eu queria só fazer um reforço aqui. Queria falar que vocês podem apoiar o projeto do Vida de Programador. O Vida de Programador não é só podcast, são só as tirinhas. Também tem vídeos, também tem lives, também tem... Tudo que a gente faz é uma coisa só. E você pode apoiar pelo apoia.se/Vida de Programador. Apoiando, você participa do grupo secreto no Telegram. A gente tem um grupo de apoiadores e você pode participar junto com a gente conversa por lá, troca umas ideias e por aí vai. Legal? Então dá uma olhada lá, apoia-se/Vida de Programador. Você pode conhecer, você pode ajudar e você pode embarcar no projeto com a gente. Legal? Bom, então vamos lá. Hoje é Dia do Programador e o que isso significa? Significa que aquele dia especial de comemorar que você é programador, que você sabe manipular zeros e uns, que você sabe mexer com ifs, elses, fors, whiles e tudo mais. Então hoje é o dia de comemorar, hoje é o dia que você pode fazer o que você quiser na sua empresa. Você pode salvar, você pode esquecer de salvar, você pode esquecer o where, você pode fazer o que você quiser, subir no GitHub, não subir, porque hoje é o seu dia, fique bem à vontade. É lógico que tudo tem consequências nessa vida, garoto. Você pode fazer? Pode. É de ponto? Não é de ponto. Então pense bem antes de fazer, mas aproveite para comemorar o dia. Comemore o Dia do Programador. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma recomendação muito especial. Se você quiser assim comemorar em grande estilo, eu queria recomendar o episódio do podcast do ano passado, do Dia do Programador, que foi, acredito, um dos melhores episódios do podcast, onde a gente fez um pupurri. A gente fez, não é bem um pupurri, a gente fez uma junção de várias pessoas que já tinham passado pelo podcast. Eu perguntei para eles qual é a parte mais legal de ser programador. Pedi para me mandarem áudios curtos, assim, tipo de 2 a 5 minutos, e fui juntando várias opiniões diferentes. Ficou um episódio show, ficou um episódio muito legal. Então vale bastante a pena. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar o link do episódio do ano passado, o episódio número 17. Tá? Então, o episódio 17 é o especial do Dia do Programador. Escuta lá que é bem legal. Tem algumas opiniões bem inspiradoras mesmo. Foram muito legais. Tá? E aí vem a pergunta: por que eu não fiz a mesma coisa esse ano? Por que eu não fiz a mesma coisa chamando o pessoal que veio depois e tal? Realmente seria uma ideia muito legal, ia ser uma ideia supimpa, assim, a formar uma tradição. Talvez eu faça isso no ano que vem, não sei. Mas esse ano acabou ficando um pouquinho enrolado. Eu fiquei enrolado agora no começo de setembro. Eu não publiquei praticamente nada, então o começo de setembro foi meio enrolado, porque estou tendo algumas mudanças de vida. Uau! Eu estou mudando de empresa, eu estou indo para uma nova empresa agora, estou bem empolgado com o processo, tá? Então estou nos trâmites de troca de empresa e tudo mais. Não vou falar para vocês ainda para onde eu estou indo, talvez eu fale no próximo episódio, mas vou falar nas minhas redes sociais quando chegar a hora, tá? Vai ser bem legal essa mudança, mas isso também consumiu um pouco do meu tempo e do meu foco aqui. Eu acabei não me organizando para isso. Então eu poderia ter pedido o pessoal mandar e tal. Foi falha minha mesmo. Mas o do ano passado ficou bem legal. Vale a pena. Escuta lá. Não deixe de ouvir porque ficou muito bom. Tá? Mas vamos lá. Hoje é o Dia do Programador.
E eu queria começar falando disso porque eu gosto muito de comemorar o Dia do Programador. Eu acho muito legal, eu acho legal a gente ter uma data nossa, eu acho legal ter uma data que a gente pode parar um pouquinho, comemorar e tal. Tem o Dia do Profissional da Informática, que é em outubro. Tem um outro dia que agora me falhou na memória, mas o que eu acho mais legal, o que eu gosto mais é o Dia do Programador. Ele é mais focado na gente mesmo que está mexendo com código. E como que começou toda essa história? É isso que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho de como começou essa ideia de comemorar o Dia do Programador. E também falar um pouco de como comecei com o Vida de Programador em si. Mas foi assim. Eu lembro que na época da faculdade, se não me engano, eu terminei minha faculdade em 2005, né? E eu lembro que na época da faculdade eu já tinha lido em algum lugar que o Dia do Programador ele é um feriado nacional na Rússia. E que lá eles têm um feriado que é o Dia do Programador. E a gente ficava, nossa, que legal, tem feriado do Dia do Programador e tal. É lógico que por aqui isso nunca vai virar um feriado. E eu sempre falo que não ia ser legal ser um feriado, porque o feriado é aquele dia que o programador trabalha enquanto os outros não, né? Então imagina, um feriado do Dia do Programador, o programador trabalhar, ia ser chato, né? Mas tudo bem. Mas aí foi assim, tipo, na época da faculdade eu lembro que eu já tinha ouvido falar do Dia do Programador, não tinha comemoração por aqui, ninguém falava muito a respeito e tal. E quando eu comecei com o Vida de Programador, eu comecei o site em 2011, né, as tirinhas de 2011. Em 2011 eu já comecei a fazer tirinhas especiais do Dia do Programador. E eu comecei naquela época, eu tava com a maluquice de fazer 2 tirinhas por dia. Então, logo no primeiro ano já fiz 2 tirinhas especiais do Dia do Programador. E aí todo ano reforçando a ideia do Dia do Programador. E foi legal que isso ajudou a criar assim o buzz, né? Criar essa cultura. Porque as empresas não falavam disso também. E a gente começou a falar do Dia do Programador. E aí eu tinha empresas parceiras que eu comecei a fazer algumas coisas com eles. A gente teve por um bom tempo a Local Web como parceira. Então a gente já fez coisas do Dia do Programador. Na época de parceria, e nós começamos a divulgar, e eu comecei a ver que algumas empresas começaram a embarcar na ideia, eu achei muito legal. Outras pessoas, outros sites começaram, e é legal assim que espalhou bastante. Hoje você vê bastante gente comemorando o Dia do Programador, ainda tem empresa que erra o dia, porque não sabe se é dia 13 ou dia 12, então todo ano tem uma certa confusão, que o pessoal procura no Google Images Dia do Programador, e você tem imagens comemorando dia 13, comemorando dia 12, fica uma certa confusão, mas o legal é que comemora. Então, é uma data que eu gosto muito, eu acho legal que todo mundo começou a comemorar. Eu gosto de ter feito a tirinha lá no primeiro ano explicando por que é o Dia do Programador, e é uma data que eu tenho um carinho especial por ela. Também por causa disso, é uma data que me ocupa bastante, porque sempre a gente faz tirinhas especiais. Eu tenho feito algumas palestras especiais nessa época, certo? Nessa última sexta-feira eu fiz um stand-up para comemorar o Dia do Programador. Hoje eu tenho uma outra palestra, meio stand-up, para fazer por causa disso. Na quinta-feira eu vou participar de fazer 2 palestras diferentes, uma mais palestra, outra mais uma conversa. Então é uma época que tem bastante coisa, bastante evento. Eu acho bem divertido, acho bem interessante. Mas assim, vamos lá, vamos explicar para quem não sabe. Por que hoje é o Dia do Programador? Eu vou deixar aqui a tirinha que explica, porque eu gosto bastante de referenciar ela, porque foi a tirinha que eu expliquei por que é o Dia do Programador, mas ao mesmo tempo a gente tira um sarro assim, de quem tá de fora vendo o por que é o Dia do Programador, que é uma explicação meio bem nerd, né? Mas ela resume bem. Que basicamente é o seguinte: o Dia do Programador é o dia número 256 do ano, certo? Isso se você começar a contar do 1, como as pessoas costumam contar no calendário, começando em 1. Mas se você começar a contar do 0, é o dia número 255, que também é um número legal para programadores. Por quê? Porque 256 é uma potência de 2,
tá? É a maior potência de 2 que tem no calendário. Então, no ano, a gente tem 365 dias. A maior potência de 2 é o 256. 256 é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é o tamanho de 1 byte, porque o byte tem 8 bits, certo? Então, em 1 byte, a gente consegue representar 256 números diferentes, de 0 até 255. Então, 256 equivale ao tamanho de 1 byte, é a maior potência dentro do calendário. E também em hexadecimal, se você colocar 256 em hexa, ele fica representado como o número 100, né? 100, também é uma coisa legal. Então, várias coisas diferentes que a gente vê com potência de 2, né? Na verdade, assim, se você colocar ele em binário, ele vai ser 1000000, tipo 1 seguido de 7 zeros. Em hexa é 1 seguido de 2 zeros. E dá pra fazer várias brincadeirinhas, assim. É um número mágico, um número especial. Eu lembro que quando o Twitter tinha 140 caracteres, eu sempre falava, não, tinha que aumentar para 255 caracteres, porque é mais legal. Tinha vários registros também, cadastro que a gente fazia com 255, para dar um byte completo, tamanho e tal, uma coisa assim. Mas quando eles aumentaram para 280, eles só dobraram, aí eu falei, perderam a chance de fazer alguma coisa especial. Inclusive, olha o que eu acabei de lembrar. A gente teve já o café Vida de Programador no Vida de Programador, que era um café gourmet, um café bacana, e que a gente vendia ele em pó, né, o moído, e em grãos. E era pacote de 500 e de 800 gramas, né? O pó era de 500, o grão era de 800 gramas. E aí alguém, que eu não me lembro quem foi, falou, por que você faz um pacote de 500? Perdeu a chance de fazer o de 512. Aí eu falei, cara, é verdade. E aí eu falei com o Glenn, né? O Glenn era o cara do café. Eu falei, cara, vocês conseguem fazer um pacote de 512? Aí ele falou, claro, cara, a gente tem a balança lá, tudo precisão, né? 512, beleza. Aí a gente passou a fazer o pacote moído 512 e o pacote em grãos era de 768, né? 768, que seria o mesmo que 512 mais 256, para ficar algo baseado em potência de 2 e tal, porque é legal, porque tudo é mais legal em potência de 2. Mas beleza, eu até fiz um vídeo uma vez falando sobre, eu não lembro o nome do vídeo mais, mas eu falava sobre por que a gente conta até 10 e não até 8, e aí eu comecei a falar de ser mais legal se a gente usasse o octal em vez do decimal, porque também o octal baseado em potência de 2 funciona bem melhor e tal. Mas eu não vou falar muito disso agora não, vamos deixar só o dia do programador. Então, resumindo, é por isso que hoje é o dia do programador, ele é o dia 256 do ano, e é por isso que é um dia que varia se o ano for bissexto. Quando o ano não é bissexto, como esse ano agora de 2021, o dia do programador cai no dia 13 de setembro. Quando o ano é bissexto, a gente tem um dia a mais em fevereiro, aí o dia do programador cai no dia 12 de setembro, certo? Então, em anos bissextos é no dia 12, em anos não bissextos é no dia 13 de setembro, o dia do programador. Legal? Bom, e aí, o dia do programador, eu falei pra vocês que não tinha assim muita comemoração, não tinha muita coisa, mas eu lembro que eu li que era feriado na Rússia, e eu li uma outra notícia também na mesma época, que agora a minha cabeça mistura as coisas, eu não sei se tem relação ou não, mas na minha cabeça já fez uma relação como comemoração do dia do programador, que eu li uma notícia também em época de faculdade que eles fizeram um campeonato na Rússia de arremessos de mouse e de teclado, que era o pessoal que trabalha com TI, coisa assim, para desestressar, eles fizeram isso, e eu achei fantástico, eu achei muito legal a ideia de fazer um campeonato desses. Imagina, tipo, quem arremessa mais longe o teclado, quem arremessa mais longe o mouse. E tinha até uma coisa, acho que envolvia monitores velhos. E naquela época era monitor de CRT. Então, eu não lembro direito o que eles faziam com o monitor. Mas eu sempre tive assim no meu coração uma vontade de fazer isso. Fazer um dia do programador com um campeonato desses. Fazer umas Olimpíadas dessa. Dá até pra juntar o pessoal pra fazer um
uma arrecadação desses lixos eletrônicos, para arrecadar lixo eletrônico, para dar um destino correto. Mas antes de dar o destino correto, a gente pode brincar um pouco, né? Fazer umas artes dessas, fazer uma brincadeira dessa. Quem sabe algum ano que a gente possa estar de volta presencialmente, perto uns dos outros, assim. Alguma empresa também se empolgue com isso, queira patrocinar o evento. Ia ser legal, imagina. Comemorar o dia do programador fazendo uma Olimpíada do Programador, fazendo arremessos de lixo eletrônico. Massa, né? Se você gostou da ideia, já pode comentar aí se você participaria ou não. Se você gostaria de soltar todo o seu estresse num teclado velho, num mouse velho. Naquela época a gente até falava de fazer disputa de bolinha de gude ou burquinha, a famosa burquinha, só que com as bolinhas do mouse, que o pessoal de hoje já não sabe mais o que é a bolinha do mouse, né? Mas naquela época dava para fazer. Inclusive, há pouco tempo, isso aqui é só um parênteses aqui, porque a minha cabeça funciona cheia de parênteses, eu sempre dou umas paradas para lembrar de coisas aleatórias. Há pouco tempo saiu uma postagem, eu não lembro quem foi que iniciou, mas uma postagem no Twitter falando que antigamente a gente cozinhava ovo, pegava a gema do ovo cozido, congelava para usar como bolinha do mouse, porque ficava muito parecido. Colocaram a foto, né? E o pessoal mais novo teve gente que acreditou na história, mas tudo bem. Dá uma procurada, procura aí bolinha do mouse e gema de ovo, talvez vocês encontrem, eu não fiz essa busca. Bom, mas vamos lá, vamos voltar ao assunto. Então talvez um dia a gente faça uma comemoração dessas, um campeonato de arremessos de lixo eletrônico para comemorar o dia do programador. Mas o importante é comemorar, o importante é pegar o pessoal que é programador, fazer uma comemoração. Antes de ter comemorações oficiais, nas empresas que eu trabalhei nas software houses, a gente sempre dava um jeito de fazer uma comemoraçãozinha aos programadores, mesmo se fosse uma coisa bem besta, né? A gente fazia alguma coisa especial no dia, sei lá, só tomava um café comemorando, ou fazia alguma coisa assim. Mas é legal. Se a sua empresa não fizer nada, você faz alguma coisa com o pessoal da programação, senão dá uma insistida com o pessoal da empresa aí para comemorar. Qualquer coisa tá valendo, o importante é comemorar. Beleza? Bom, mas além do dia do programador, como eu comecei a lembrar de histórias antigas, histórias de como que surgiu esse negócio do dia do programador, eu queria fazer hoje um arquivo confidencial, tipo aquele do finado Domingão do Faustão, tá? Não confunda com o finado Faustão, o Faustão está bem, ele e a Selena Gomez, mas o Domingão do Faustão já era, tinha um arquivo confidencial que falava histórias do passado, chamando pessoas especiais. No caso aqui, eu sou a pessoa especial e o assunto aqui vai ser o Vida de Programador, falar histórias de como que surgiu isso, mas de antes dele existir, juntando todas as coisas e tal. Como que surgiram as inspirações, como surgiu toda a nerdice, como que surgiu esse emaranhado de coisas que virou Vida de Programador. Eu li um livro há pouco tempo, que eu usei até numa mentoria que estou fazendo com programadores, que é o seguinte, Roube como um Artista. Eu tenho recomendado para todo mundo, de Austin Kleon, tem no Kindle. Se você tem o Kindle ilimitado, ele é de grátis. E lá, ele tem uma hora que ele fala o seguinte, se você tem várias coisas diferentes que você faz, e você acha que as coisas estão muito desconexas, que não tem muito a ver uma coisa com a outra, fique tranquilo, porque você é a coisa que conecta essas coisas diferentes que você faz. Então você é a ponte, você é o que conecta todo o seu trabalho. Então, por mais que as minhas ideias sejam desconectadas, eu faça coisas diferentes, eu acabo tendo uma conexão entre elas. Tipo, aqui no podcast eu sempre estou conectando com as outras coisas que eu faço, com as tirinhas, com o pessoal que eu conheci ao longo do caminho. Esse podcast só existe porque eu conheci pessoas fantásticas na minha carreira e durante também o tempo da Vida de Programador. Então vocês já viram que eu chamei até aqui amigos que eu conheci na minha carreira toda. Então antes do Vida de Programador, depois do Vida de Programador. Então isso tudo vai fazendo uma conexão bem legal, né? E aí eu comecei a pensar nessas conexões para trazer para vocês, para juntar tudo, para chegar a
fazer uma amarração de tudo que virou o Vida de Programador. Bom, tudo começou há muitos e muitos e muitos anos atrás, que eu sempre tive uma paixão por computador, mas eu não vou contar histórias chatas para vocês, só vou rapidamente falar que eu tinha assim, um fascínio por computadores, mas eu não tinha computador quando eu era criança. Eu fui ter um computador em casa com 14 anos, tá? E sim, o mundo era muito diferente naquela época. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu já contei em algum lugar que quando eu era criança, quando eu estava na 3ª série, um amigo meu, o Diogo, um amigo da escola, ele tinha um Apple Macintosh. E eu queria ter um Apple Macintosh porque eu achava muito legal. E eu não sabia o que era um Apple Macintosh, só sabia que era um computador. E eu escrevi uma carta para o Silvio Santos no Porta da Esperança pedindo um Apple Macintosh. Eu lembro que eu escrevi na minha máquina de escrever, que eu tinha ganhado do meu pai uma máquina de escrever. Era o meu brinquedo preferido. E eu escrevi e fiz 4 cópias da carta e mandei para a Porta da Esperança. E não fui contemplado, não sei porquê, mas tudo bem. Mas assim, sempre gostei de computador, sempre fui fascinado nessa área. Mas assim, eu fui ter computador aos 14 anos. A gente foi ter internet mesmo. Eu já tinha o quê? Tinha 16 anos quando a gente foi ter internet em casa. E sim, a gente tinha computador antes de ter internet. Era um negócio bem diferente, tá? A gente conectava, fazia aqueles barulhão legal. A gente tinha que conectar de madrugada, aquelas coisas todas que o pessoal velho sabe. E aí eu comecei no IRC a ter o meu contato de vida social na internet. Eu vou recomendar para vocês um vídeo no YouTube, que é um vídeo meu, né? Onde eu falei que o meu primeiro programa que eu fiz foi um chatbot. Ó, que bonito. Porque eu comecei a mexer no IRC e a gente usava o Mirk. E o Mirk tinha ideia de scripts de Mirk que você podia personalizar. E eu comecei a ler o manual para entender como personalizar. E comecei a descobrir como programar por esse manual. E eu não sabia nem que isso era programação. Mas eu não vou contar essa história, porque essa história está contada lá no vídeo, tá? Eu vou recomendar para vocês, deixar aqui na descrição também, que eu contei como que eu comecei a programar sem saber que era programação. Mas o que eu queria falar é assim, que nessa época do IRC, foi a época de conhecer coisas engraçadas de internet, coisas que hoje a gente chama de meme, que a gente não chamava de meme. Então eram as frasezinhas engraçadas, até porque a gente passava poucas imagens, porque a imagem era tudo você mandar e fazer download e tal, não era tão simples como hoje. E naquela época eu comecei com essa história assim de... Eu sempre gostei de citações, sempre gostei de frases, mas nessa época foi a época que a gente começa a trocar frases engraçadinhas e frases piadinhas e tal. Logo, quando eu comecei a descobrir como fazer para personalizar o script do Mirk, eu comecei a embutir essas frases no meu script também. Então eu tinha as frases prontas para soltar em momentos específicos. Então às vezes eu soltava uma frase, soltava outra. Quando eu comecei a compartilhar o meu script de IRC personalizado, ele ia com essas frases. E era tudo coisa assim, engraçada, mas bestinha. Tipo, o importante é o principal, o resto é secundário. Que mais tinha? Tinha umas frases bem assim. Deixa eu lembrar, rapidão. Tinha uma assim que era... quem não tem nada para dizer, que não diga nada, pois a verdade consiste na capacidade da dúvida, pois... sei lá, tô falando besteira. Tipo, era uma coisa assim meio nada a ver. E assim, tipo, essas frases começava a compartilhar. Querendo ou não, isso daí foi uma coisa que deu uma certa origem ao que hoje a gente vê nas camisetas do programador, nas tirinhas, né? Que é uma forma de jogar umas frases, jogar umas coisas assim aleatórias, mas que tem a ver com um certo contexto. Então isso eu vejo que foi uma inspiração, foi uma coisa que foi juntando para virar hoje o que tem nas camisetas. Mas além disso, essa ideia das camisetas é uma outra coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei da ideia de camisetas que
que tem algum significado. Tipo assim, eu não gosto de uma camiseta, de usar camiseta lisa, sem nada, ou só com um símbolo, tipo essas camisetas da Nike, da Adidas, Lacoste e tal. Eu sempre gostei de camiseta com frase mesmo, né? Com coisa engraçada, com desenho engraçado. E isso ajudou bastante quando eu comecei as tirinhas a querer fazer camisetas engraçadas. Então, assim, no começo eu fazia camisetas do programador com uma frase bem curta ou com um símbolo de super-herói. Então ele já usou a camiseta do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, várias coisas diferentes. Sempre camiseta meio nerd, assim, né? Que eu sempre gostei. Eu gostava muito de uma loja, a Think Geek, que recentemente fui ver, ela foi comprada por outra loja, tá meio estranho, mas tudo bem. Que era uma camiseta que tinha... uma loja que tinha camisetas com frases engraçadas. Aqui no Brasil, algumas lojas fizeram isso. Tinha uma loja que eu gostava de ficar olhando, assim, de inspirar nas frases. Eu não lembro agora qual que é a loja, fugiu da cabeça. Mas eu sempre gostei dessa ideia. E aí eu comecei a fazer as frases nas camisetas. No começo eu fazia só frase curta, porque o desenho é pequeno na camiseta para conseguir ler. Mas depois que eu comecei com colocar tudo na transcrição da tirinha, aí eu me autorizei a fazer camisetas com frases maiores, que mesmo que não dê para ler, dá para ler na transcrição da tirinha. Então só dá uma olhada lá que dá para ver a camiseta. Mas sempre gostei de coisas assim. Então tinha camisetas tipo não há lugar como 127.0.0.1, tipo não há lugar como nosso lar, mas aí mais nerd. Aquela velha piadinha do binário. Existem 10 tipos de pessoas, as que entendem binário, as que não entendem. Que todo mundo fazia camiseta com essa frase. Então coisas assim eu sempre gostei, e aí foi surgindo essa ideia. Tanto que eu comecei a loja do Vida de Programador bem depois, né? E aí eu até reaproveitei algumas camisetas que usava nas tirinhas para vender na loja, coisas assim. Mas foi juntando esse monte de ideia. E como eu gostava sempre dessa ideia de camiseta, sempre fiquei ligado a isso. Eu lembro que na faculdade a gente conversava também sobre camisetas, né? Falava de camiseta legal e camisetas de formatura, certo? Tinha uma tradição que o último ano da faculdade, o último ano da computação, sempre fazia a camiseta criativa para vender, para conseguir dinheiro na formatura e coisa assim. E quando foi a vez da nossa turma, eu lembro que tinha uma discussão sobre a camiseta e tava no auge assim do Matrix, na época do Matrix. E o pessoal surgiu com uma ideia, realmente, essa história é real, tá? Acreditem em mim. Que chegaram pra mim, o que você acha dessa camiseta, dessa ideia de camiseta? Por que eu não tomei a pílula azul? Eu olhei assim, eu falei, eu acho que essa camiseta pode ficar meio ambígua, né? Porque, tipo, pílula azul, tem uma outra pílula azul que é mais famosa que a do Matrix, né? Tipo, quem é nerd vai lembrar do Matrix, mas tem uma outra mais famosa, pode pegar mal e tal. E é engraçado que o pessoal falou assim, numa empolgação, ninguém tinha se tocado da ambiguidade e tal. Mas eram camisetas desse tipo, assim, né? Mas assim, a gente sempre vendo camisetas assim, teve uma turma anterior que fez uma camiseta bem legal, assim, eu sou o garoto de programa, com um desenho bem estilizado de um carinha assim com uma mochila com um computador nas costas, que era um gabinetão, né, com um teclado assim na roupa, assim, meio vestido e tal, todo tecnológico. E aí eles fizeram a camiseta versão feminina também, eu sou o garota de programa, também com um desenho bem legal e tal. E sempre a gente gostou dessas coisas assim, né? Então isso me ajudou bastante a colocar a camiseta na tirinha. Foi algo bem natural, como a gente sempre mexeu com essas ideias, sempre falou de camiseta engraçada, camiseta criativa. Foi uma coisa meio natural. E aí eu preciso fazer uma observação importante, que em relação à criatividade, em relação a coisas engraçadas, eu devo muito ao curso de computação lá da UEM. Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, fiz ciência da computação lá,
E o pessoal da ciência da computação era um poço de criatividade, era um ambiente muito legal, era um ambiente muito criativo, muito engraçado, tá? Principalmente, aqui eu tenho que fazer um agradecimento ao pessoal do centro acadêmico. O centro acadêmico era um pessoal que tinha entrado acho que em 98 ou 99. Na verdade até vinha de antes, pelo que eu sei da história, né? Mas o pessoal que eu tive mais contato era esse. E os caras eram bem engraçados no que faziam, tinham coisas bastante criativas. E daí surgiram muitas coisas legais. Por exemplo, o primeiro contato que a gente teve na faculdade foi o que? Foi o trote. O trote da ciência da computação era algo assim, era um grande evento, assim, né? Tipo, nunca foi assim um grande evento assim para a universidade toda, porque a computação ficava lá meio na dela e tal. O pessoal sempre falava do trote da engenharia civil que chamava mais atenção. Só que chamava atenção também pelos motivos errados, né? Eu tinha uma fama de que era o trote mais de humilhar, mais sei lá o que, mais estranho. E o da computação era um trote para ser engraçado. Então era uma coisa bem divertida e que ajudou o pessoal a se conhecer bem, a entrosar bem. Era uma coisa bem legal. Então eles tinham uma cerimônia onde eles chamavam pessoa por pessoa da chamada lá do vestibular, quem passou, para conhecer quem era quem, levava lá na frente. Tinha uma cerimônia de dar um nome novo, né, que era um apelido que ficava com o pessoal. Se o apelido fosse bom, ele ficava durante o curso todo. Se o apelido fosse ruim, caía. Mas muita gente a gente não sabia o nome, porque a gente só sabia o apelido. Já que estou fazendo confissões aqui, eu posso dizer que o meu apelido, né, por causa do Noel, meu apelido ficou como Santa Claus, mas nem todo mundo me chamava de Santa Claus. Tinha pessoal que chamava só de Santa mesmo, mas foi bacana. O mais engraçado é que a minha turma foi a primeira que o pessoal os admins, né, os sysadmins deixaram escolher o e-mail, porque antes eles faziam o e-mail baseado nas iniciais do nome, sobrenome, aquela regra básica. Aí no meu ano lá eles deixaram o pessoal escolher. Então passaram até um formulário para escolher. Você podia escolher qualquer nome, desde que fosse em 8 caracteres. Por que 8 caracteres? Sei lá, mas tinha essa limitação naquela época. Então era 8 caracteres e tal. E aí eu coloquei o meu e-mail como stclaus. Era stclaus@jim.em.br. Esse e-mail não existe mais, por isso que estou falando publicamente. E foi engraçado, porque quando os veteranos viram que eu coloquei stclaus, eles falaram, nossa, o cara não achou ruim e tal, e ficou uma coisa legal. Começaram a me chamar assim mesmo e ficou. Mas aí assim, aí chamava todo mundo, dava esse nome novo, aí tinha aquela parte clássica de raspar o cabelo do povo. Eles não simplesmente raspavam a cabeça, ficar careca, eles fizeram um sorteio, onde cada um sorteava uma forma diferente. Então teve gente que sorteou um formato xadrez, aí raspava a cabeça do cara todo xadrez. Aí tinha um que sorteou um arquinho, aí rasparam o cabelo do cara e deixaram o cabelo só na forma de um arquinho, essas coisas assim. Então tinha muita coisa. Aí tinha um campeonato de conhecimentos gerais, com umas perguntas bem nerds também, o pessoal responder. Tinha várias atividades criativas, engraçadas e tal. E então assim, tudo era bastante voltado para ser engraçado e criativo. Aí nisso tinha os jogos do Cacom. Os jogos do Cacom eram um torneio de futsal. Tinha lá as quadras de futsal e tal. E nos jogos do Cacom era um campeonato sério, um campeonato normal de futsal. Mas tinha o famoso time dos monstros. O time dos monstros era um time especial, onde quem assistia desenhos do Pernalonga, Looney Tunes e tal, deve lembrar dos livros de jogadas, as jogadas especiais e coisa assim. O time dos monstros tinha várias jogadas especiais e não tinha nenhuma preocupação em ganhar o jogo. Então era só palhaçada, era um time bem engraçado, que
que tinha placares assim elásticos, tipo eles perdiam o jogo de 25-0, às vezes eles faziam um gol, uma coisa assim. E o Time dos Monstros é algo que merece ainda um dia um livro sobre ele. Eu já pensei em escrever um livro sobre o Time dos Monstros, vou tentar, quem sabe um dia entrar em contato com formações antigas para pegar histórias e tudo mais. Eu não fiz parte da primeira formação do Time dos Monstros, mas no segundo ano do Time dos Monstros eu fui, digamos assim, contratado ou chamado por causa da minha imensa habilidade com futebol. Então eu comecei a fazer parte também do Time dos Monstros. E era muito engraçado, era muito divertido. A gente tinha, por exemplo, uma jogada que era jogada Coração Valente. Jogada Coração Valente, todo mundo corria que nem maluco gritando para cima de qualquer um que estivesse com a bola. E de vez em quando a gente tinha no time o Art. O Art era um cara que ele tinha um cabelão meio Coração Valente, é ele que comandava essa jogada quando ele estava lá. Tinha a jogada, deixa eu lembrar dos números, jogada 25, se não me engano era 25. A jogada 25 todo mundo ficava, fazia uma rodinha em volta da bola e ia conduzindo a bola devagarzinho até o gol do adversário, tipo, ficava bem próximo para ninguém conseguir roubar a bola. Então eram umas coisas assim bem engraçado, bem nada a ver e tal. Mas era divertido. Contando assim pode parecer meio besta, mas era muito legal. Se fosse hoje em dia, ia ter feito sucesso no TikTok. Mas a gente nem filmava naquela época. Eu tenho uma outra foto perdida disso. E tinha várias coisas criativas. Eu lembro que teve... quando eu entrei na faculdade, eu passei por 2 greves das universidades em geral, né? Então 2 anos seguidos de greve. Mas eu lembro que teve uma greve depois, foi uma greve dos alunos. A gente fez uma greve dos alunos porque o departamento de informática estava muito sucateado, estava muito sem máquinas decentes para a gente fazer as coisas. Tinha outras partes da universidade que ganhava equipamento bom e a gente trabalhando com informática, computação, a gente precisava dos equipamentos e não tinha e tal. E aí eu lembro que a gente fez uma greve dos alunos, e não foi uma greve assim de não vou pra aula e pronto. Foi uma greve para chamar a atenção mesmo do pessoal. Então a gente colocou uma faixa na frente do departamento, a gente colocou uma faixa Museu do Computador. A gente falava, venha conhecer o Museu do Computador, as máquinas antigas e tudo mais. E na frente do departamento, o pessoal fechou o departamento e botaram uma banda de rock, ou para os próprios alunos, né? Botaram uma banda de rock e ficavam tocando rock no campus da universidade lá, para chamar a atenção para a greve. Aí tinha algumas coisas criativas fazendo no meio. Eu lembro que eu fiquei fazendo umas bobeiras com o cubo mágico lá para chamar a atenção de quem passava, para falar da nossa greve, do Museu do Computador e tal. Então, acho que assim, todos os meus anos como aluno ali na computação da UEM me ajudaram bastante nesse lado criativo também, né? É engraçado que eu, durante toda a minha escola, eu sempre fui... não era nerd, que a gente não era, o CDF. Eu sempre fui CDF, sempre tive as melhores notas, sempre fui bastante preocupado com isso e tal. Eu era meio certinho e tal, demais e tal. Às vezes eu aprontava uma coisa ou outra, mas eu nunca fiz nada muito grave. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a como posso dizer, abrir mais assim esse meu lado social, esse meu lado mais criativo, e comecei a mesclar melhor assim a parte de estudos com a parte criativa, né? Então ajudou bastante a ter uma visão um pouco diferente, né? A ter uma visão um pouco mais de como aproveitar, como combinar essa parte de criatividade com a parte profissional, né? Então acho que foi bastante importante isso também, né? Daí, assim, tive bastante inspiração então do meu curso, né? Da computação. Tive bastante inspiração dos meus trabalhos, né? Que eu trabalhei em algumas software houses diferentes. E eu costumo dizer que
Graças a Deus eu nunca trabalhei em nenhuma empresa grande, boa, bem organizada, onde eu ganhava bem, porque isso deu muita história pra tirinha, muita inspiração, né? Tive inspiração assim de histórias que eu vivi, histórias que eu ouvi, histórias de amigos e tal. Só que assim, sempre, toda empresa que eu trabalhei, sempre foi muito legal assim a parte da sala do desenvolvimento, digamos assim, né? A sala dos programadores. Às vezes não era uma sala, às vezes era misturado com todo mundo, mas assim, o ambiente dos programadores sempre foi bom. Nunca tive assim... Eram empresas pequenas, poucos programadores, mas a gente fazia uma parceria bacana, né, entre os programadores. E era meio que um mini hospício, assim, né, que a gente via coisas muito engraçadas e que ajudaram bastante a virar história de tirinha. Mas isso é a parte mais conhecida, não vou me segurar muito nisso, já contei em alguns podcasts. Teve, por exemplo, o episódio aqui com o Chicão. O Chicão a gente trabalhou junto. A gente trabalhou junto mais de uma vez, né, em empresas diferentes. Então a gente já... Nossa, a primeira empresa que eu trabalhei com programação, que o Chicão tava lá também, lá tinha muita história. Lá, pra você ter uma ideia, era uma empresa que eu gostei da ideia de trabalhar lá, porque era uma empresa criada para trabalhar especificamente com software livre. E como eu estava estudando software livre, eu estava empolgado com Linux, eu gostei muito da ideia, comecei a trabalhar lá e tal. E um pouco depois eu descobri que o foco deles era trabalhar com software livre, porque eles não queriam desenvolver, eles queriam pegar uma coisa pronta e vender. Então eles não tinham nada assim de ligação com a filosofia de software livre. O negócio deles era pegar uma coisa pronta e vender. Quando eu ofereci uma solução nova, uma solução que eu tinha desenvolvido, que eu até desenvolvi nas férias para resolver os problemas que a gente tinha, aí eles queriam fechar o código e vender como software proprietário. Eu falei, olha o tipo da empresa que quer trabalhar com software livre, né? Mas tudo bem. Mas assim, eram empresas assim estranhas, confusas, com uma equipe legal de programação. A gente continuava a falar bobeira e trocar ideia e fazer umas maluquices. Inclusive uma das maluquices que a gente fez uma vez, eu vou ver se eu acho o link aqui, se tem alguma notícia, mas a gente participou do Dia Mundial do Pulo. Não sei se vocês ficaram sabendo. O pessoal mais novo não deve saber o que é. Eu tô buscando agora mesmo, né? Dia Mundial do Pulo. Aqui ó, World Jump Day, eu achei aqui ó. Eu vou colocar o link aqui na descrição. O que aconteceu? Ó, foi em 2006, no dia 20 de julho de 2006, às 8h39 ou 11h39 GMT. Foi uma organização onde o evento planejou ter 600 milhões de pessoas do hemisfério ocidental pulando simultaneamente, onde pretendia mover a órbita atual da Terra para uma nova para acabar com o aquecimento global. Tá? Então é uma viagem sem tamanho, que eles ficavam... Coisa assim de internet, né? Que a ideia era fazer um momento para todo mundo pular ao mesmo tempo. E a ideia é que isso tirasse o planeta da órbita, movesse um pouquinho para o lado para melhorar o aquecimento global. É lógico que era só uma zoeira, era só uma maluquice, mas foi bacana. Tipo, como era maluquice, a gente quis fazer também. E era uma coisa que a gente fez na sala dos programadores. Eu tô anotando aqui, ó, Dia Mundial do Pulo, para colocar na descrição também. Então assim, era coisa desse tipo que a gente fazia, né? A gente fazia coisas assim. Eu lembro que naquela época mesmo eles falavam que isso é impossível de dar certo, que se realmente um número muito grande de pessoas pulasse ao mesmo tempo e muito próximas, no máximo você ouvia um barulho alto. Então, mas era divertido. A gente fazia umas coisas meio do além. Bom, mas e aí? Além dessas histórias todas que eu já falei, eu queria ressaltar aqui algumas referências que eu tive, certo? Referências para as tirinhas, né? Primeiro, o Nerdson, né? Que eu não sei quando que o Nerdson começou
mas era uma tirinha que eu acompanhava há bastante tempo, que acho que foi a primeira tirinha brasileira que eu vi assim de TI com bastante qualidade. Então o Nerdson, ele desenha bem, ele tem uma criatividade muito grande, ele faz roteiro de tirinha muito bom, e o Nerdson, você vê pela qualidade das tirinhas dele que ele é um cara bem inteligente. Então algumas tirinhas ele aprofundou ali na nerdice, na coisa inteligente, que fica aquelas tirinhas assim até para iniciados, digamos assim. Que algumas tirinhas você tem que entender do que ele está falando de programação para entender a tirinha. Mas em geral as tirinhas são boas mesmo para quem não entende de programação. O Nerdson, depois de um tempo, ele mudou o site para Hacktoon. Vou deixar o link também aí. Então ele foi uma grande inspiração para eu começar a vida de programador. Eu lembro que eu acompanhava, não tinha a menor ideia, a menor vontade de fazer tirinhas. Talvez eu tivesse uma pequena vontade assim, que eu não conhecia ainda, porque eu cheguei a mandar ideia de tirinha para ele. Falar, ia ser legal fazer uma coisa assim e tal, né? Mas eu não conhecia ele. Foi assim, uma inspiração grande. Em um evento já depois de ter o Vida de Programador, eu não sei em que ano que foi, mas foi um FISLE lá em Porto Alegre, aí eu conheci pessoalmente. O cara é muito gente boa, muito legal. Mas assim, foi uma boa inspiração. E também o Vida de Suporte, que foi a inspiração mais próxima, né? Que quando eu fui começar o Vida de Programador, o Vida de Suporte já existia há um tempo. E foi a minha inspiração direta. Eu falei com ele de fazer uma coisa na mesma linha, mas fazer de programador. E eu desenhei por cima dos desenhos dele para tirar os meus personagens, né? Então por isso que é bem parecido o traço. Depois eu fui modificando um pouco mais, mas é bem parecido ali por causa disso, né? A diferença é que o André Farias do Vida de Suporte, o cara é desenhista mesmo, né? Eu aprendi a desenhar no computador e hoje eu desenho até que bem, mas no computador só. Então assim, eu sempre gostei do trabalho dele, do Vida de Suporte. Tive a oportunidade de conhecer o André em Recife, uma vez que fui palestrar lá. A gente se conheceu. Se vocês quiserem ver, tem uma foto do próprio Vida de Programador. Tem lá um post que eu fiz, que era o maior encontro depois dos Vingadores, uma coisa assim que eu escrevi lá. Foi quando eu conheci ele pessoalmente. Então a gente combinou de jantar no restaurante lá, foi bacana. Recife, aquela cidade horrível, né, que vocês devem conhecer. Cheio de praia, frutos do mar, tá? Para quem não pegou esse horrível, tá? Foi uma ironia. Muito boa cidade, gostei muito de lá. E aí a gente se conheceu lá, mas foi a única vez que a gente se viu pessoalmente mesmo, né? E outras referências de antes, né? De tipo Gilbert e o Garfield. Gilbert e o Garfield são duas tirinhas que eu tinha nos meus agregadores de RSS lá desde a época de faculdade, né? Então eu sempre gostei da forma que eles trabalhavam as tirinhas, de fazer tirinha todo dia. Então todo dia saía uma tirinha. E o formato, né? Eles tirinha assim de 3 quadrinhos. No domingo eles faziam uma tirinha mais comprida. Então foi uma coisa também que, quando eu comecei a falar, fazendo um estilo Gilbert do Garfield, de tentar mandar todo dia uma tirinha e tal, essas coisas assim. Tem um pouco de referência também do Fábio e Abu, dos Combo Rangers. Eu comecei a acompanhar o Combo Rangers na época que ele fazia os Combo Rangers em Flash. Então era muito legal acompanhar as histórias. Ele tinha o site comborangers.com.br e aí ele soltava todas as histórias lá. E era em Flash, então você abriu o site, tinha lá os SWF do Flash. E ele tinha uma pegada muito legal de easter eggs nas tirinhas dele. Então ele colocava muita coisa assim de detalhe que se você não percebesse, tudo bem, a história tá legal, mas se você visse o easter egg, era uma coisa a mais. Ele escondia uns Pokémon, escondia umas coisas assim, e era uma coisa que você às vezes tinha que ficar dando zoom para você encontrar direito o easter egg. E o Flash, ele tinha um negócio de zoom bem legal. Você podia dar zoom na hora de criar o desenho, fazer uma coisa bem pequena, e como ele usava vetorial, a hora que você publicava, tipo, ficava uma coisa bem
pequena, tipo, de outra palavra. E você podia dar zoom ali que ele aumentava uma qualidade legal para você encontrar o que estava ali escondido, né? Então ele colocava uns easter eggs, umas coisas assim, que também de vez em quando eu boto uns easter eggs assim nas tirinhas ou as próprias frases de camiseta, né? E por aí vai. Bom, já tô falando demais, mas vamos lá. Além disso, eu tive muito do meu trabalho foi ajudado pelo software livre. Porque, bom, como eu falei para vocês, eu me encantei com o software livre na faculdade, com Linux, comecei a usar Linux na minha máquina. Eu comecei a usar Linux em 2002 e em 2005 eu fui ter o meu computador mesmo. Em 2005 não, né? O meu computador mesmo foi de antes, mas o meu primeiro computador, meu mesmo, eu acho que foi em 2003 que eu comprei, 2003 e 2004. Porque eu sou mais novo de 3 irmãos, então eu usava o computador do meu irmão mais velho. Na faculdade que eu comprei meu primeiro computador, meu mesmo, né? E aí, em 2005 eu decidi usar só Linux, sem dual boot, nada. E fui indo para esse lado. E aí, por causa disso, eu escrevia tutoriais de como fazer coisas no Linux, eu ajudava em documentação, fiz parte da comunidade Ubuntu na parte de tradução de software, fiz parte dos administradores do time de tradução também por um tempo, então me envolvi bastante com software livre, e o meu blog, ele falava bastante sobre software livre e era agregado no Planeta Ubuntu, né? O Planeta Ubuntu era um dos agregadores de blogs que era bem visto também entre o software livre. E tinha outros agregadores também que meu blog participava. Por causa disso, quando eu comecei a vida de programador, a maior parte do meu público era por causa do software livre, porque eu peguei e divulguei no meu blog anterior, então veio bastante gente de software livre também acompanhar o vida de programador, até que logo assim abriu para o público em geral, né? Mas assim, eu comecei assim a ter uma visibilidade mais entre o pessoal de software livre, em participar de eventos, em participar de comunidades. A primeira palestra que eu vi sobre o vida de programador foi na Latinoware, em Foz do Iguaçu, em 2011. Então, os softwares que eu uso para o vida de programador são todos software livre. Então, o software livre ajudou bastante a criar o vida de programador, né? A criar tudo que eu faço, digamos assim, né? As tirinhas eu uso Inkscape para desenhar. Quando eu preciso dar um retoque em bitmap é o GIMP. Para gravar o podcast eu uso Audacity, eu uso até o Kdenlive mesmo para editar os episódios. Eu uso Kdenlive para editar meus vídeos. Então tudo assim usando software livre para fazer o que eu faço, né? Então eu tenho um agradecimento bem especial ao software livre e à comunidade de software livre também, né? E aos blogs, né? Que naquela época que eu comecei, a gente vivia muito de blog, agregador de blog, troca de links. Inclusive eu tenho que fazer uma observação aqui que cresceu muito no começo por causa do boca a boca, e a gente tinha uma troca de links, troca de banners bem legal, e eu criei até um sistema para gerenciar os banners do site. Ficou bacana assim, que eu fiz um banco de dados com cadastro de banner, aquela coisa toda. Você fica empolgado a fazer cadastro de tudo, e eu fiz um sistema de banners. Aí esse sistema usava um subdomínio do site, fazia um gerenciamento de banners, puxava com JavaScript para não usar o mesmo carregamento, e determinada uma vez que eu mudei de servidor, porque eu já migrei de servidor algumas vezes no vida de programador, em uma das migrações eu matei esse sistema sem querer, tipo, ficou quebrado ali a questão de links, a forma que ele trabalhava, sei lá o que foi, acho que foi alguma coisa do subdomínio, e eu demorei para me tocar que estava quebrado, né? Então acabou perdendo essa parte de banners. Até uma vez um rapaz falou: por que você tirou meu banner? Eu falei: não, cara, eu não tirei e tal, fui ver que tinha quebrado. Aí fui recuperar meus backups. Aí a maioria dos banners ali, tipo, vários deles, tava com o link quebrado, o site não existia mais, tava com uma confusão e eu acabei não voltando com isso. Foi até um erro meu mesmo, mas eu agradeço bastante o pessoal. A gente fez umas trocas de banners bem legais
Isso tudo antes do Facebook mudar a política, né, que matou boa parte dos blogs, matou todo a parte de agregador, o Google Reader morreu. Eu tive um episódio aqui com o Neto Marim no podcast, e a gente até brincou com isso, que a internet é outra depois que o Google Reader morreu, né? Mas foi assim, foi muito graças a esse meio assim, de blogs que a gente cresceu bastante também. Bom, e aí foi isso. Então, muito da referência que eu tenho hoje, muito do trabalho que eu tenho hoje foi por causa dessas histórias e por causa de tudo isso, né? Eu acredito que tem um monte de dúvidas, talvez, que o pessoal possa ter sobre o trabalho, sobre as tirinhas, sobre as coisas que eu faço, que geralmente pergunta quem que é o Alonso, quem que é não sei o que e tal. No episódio anterior aqui eu revelei pra vocês quem que é o PA, né? Eu tive uma conversa com o PG, a gente até contou um pouco de como começou a vida de programador. Ele inspirou o PA. Mas assim, eu vou deixar pra vocês, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar comigo, tirar alguma dúvida. Se gostaram do episódio, se não gostaram, podem falar também. Eu tenho vários meios que vocês podem falar comigo. Tem um e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br. Eu tenho agora um perfil do Instagram específico para o podcast, né, que é o @podcastvdp. Vocês podem seguir lá, tá? Que eu tô anunciando quando sair episódio novo. Tô tentando separar algumas coisas de podcast para jogar lá, até para relembrar algumas coisas dos episódios antigos também. Vocês podem mandar mensagem por lá também, tá? Vocês podem mandar mensagem pelo Telegram, pelo WhatsApp, e aí podem perguntar coisas assim também que eu vou respondendo para vocês. Se ficar legal também eu trago aqui pro episódio, eu vou respondendo por aqui, que aí fica bem bacana e respondendo perguntas de vocês. Legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, contando algumas histórias aqui, só eu e o microfone aqui mesmo, tá? Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês quiserem apoiar o projeto, eu falei lá no começo, tem o Apoia-se, né? apoia.se/vida de programador. E é isso aí, gente. Vamos comemorar o Dia do Programador. Comemore aí do seu jeito. Depois vocês podem até me contar como vocês fizeram, como vocês comemoraram, manda fotos. Chama lá no Twitter. O meu Twitter é o Programador Real. Tá? E é isso aí, gente. Vamos comemorar, vamos aproveitar o Dia do Programador. Aproveite bem. E é isso aí. Um abração e tchau!